contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Olá, irmãos, bem-vindo a essa nossa roda de conversa aqui todas as quartas-feiras, ainda desta forma, né, em função da pandemia, mas bem-vindo à nossa roda de conversa, sempre na presença de Jesus, ao redor da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor e sobre a ministração do Espírito Santo de Deus, e com o coração sempre cheio de expectativa, né, irmãos, para um encontro e uma experiência profunda com o nosso Deus, uma experiência verdadeira e profunda com o nosso Deus, amém? Nós vamos orar agora. Eu queria que você intercedesse aí pela vida da nossa querida irmã Maria Leda, que continua internada, e a mensagem que eu tenho da Luciana, a filha dela, é que ela vai entrar para a cirurgia. Então ore pela vida dela, para que tudo vá bem, tá bom? Vamos orar. Eu convido você a orar comigo nesse momento, para dedicarmos, na verdade, esse tempo às mãos do Senhor. Então vamos orar. Obrigado, Jesus, por estar conosco, e consagramos esse tempo, as nossas mentes, os nossos corações ao Senhor. E te pedimos, Senhor, que a Tua presença se manifeste onde a Tua palavra chegar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e nos dê vida em Teu nome. Oramos assim, Pai, para a Tua glória, e oramos em nome de Jesus. E te pedimos mais uma vez, Senhor, abençoa a vida da irmã Maria Leda, nesse momento que ela vai passar pela cirurgia. Que a sua providência esteja com ela, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. O tema para esse nosso encontro de hoje é pão. Pão, isso mesmo, pão. O texto de hoje é o Evangelho de Jesus, conforme escreveu o João, lá no seu capítulo 6, tá? Mais precisamente, eu vou começar a ler aí no versículo de número 14. João, capítulo 6, versículo 14, que diz que depois de ver um sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, e aí lembrando que eu venho falando com você por aqui, que o Evangelho de João, né, milagre não é milagre, é um sinal, né? João descreve como um sinal, é um milagre. Então milagre é assim, é um feito maravilhoso de Jesus, mas que na verdade não é um fim em si mesmo, ele é um sinal, ele aponta numa direção, né?
Então, depois de ver esse sinal miraculoso que Jesus havia realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, né? Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos ler outros textos desse evangelho de João aqui, desse capítulo 6. Nós vamos ler outros versículos desse capítulo, tá? Então fique atento aí à mensagem de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então esse sinal aqui que gerou a resposta do povo falando que Jesus, sem dúvida, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Esse sinal que eles estão se referindo aqui foi a multiplicação dos pães. O milagre de Jesus realizou a multiplicação dos pães que você conhece. Você conhece essa história. Jesus ele se retira com os discípulos, né, para outra margem do Mar da Galileia. E todos nós sabemos também que o Mar da Galileia não é um mar. Na verdade, ele é um lago, mais conhecido como Lago de Genesaré, né, ou Lago de Tiberíades. Tem esses vários nomes ao Mar da Galileia. É um lago de água doce. Inclusive o Mar da Galileia responde pelo abastecimento da água da Palestina até hoje. Até hoje o degelo que vem lá do Monte de Golã, né, vem para o Mar da Galileia, escorre pelo Jordão, né, até o Mar Morto e até lá embaixo, descendo do norte para o sul. E essa água doce abastece então até a Palestina até hoje, né, até os dias de hoje. Né? Então Jesus vai para outra margem desse lago e ele tenta descansar, mas a multidão vai atrás dele. Jesus vê a multidão e vê que está entardecendo. E ele diz aos discípulos, temos que dar de comer essa multidão aí. Ó. Parece que essa multidão é ovelha sem pastor, mas temos que cuidar deles. Jesus fala assim para os seus discípulos. E Jesus manda os discípulos ali darem a eles o que de comer. E aí então eles entram numa discussão sobre quanto dinheiro seria necessário para alimentar aquela multidão, né? Onde que eles conseguiriam comprar os mantimentos, alimentos para a multidão, mas até que chegou um menino que oferece 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus multiplica os pães e toda a multidão é alimentada. Diz a Bíblia que a multidão é uma multidão de 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças que estavam ali junto. Então era bastante gente. Esse é um dos milagres mais espetaculares de Jesus, irmãos. Porque é um milagre de impacto, de massa. 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. Jesus multiplica os pães e ele faz isso diante de tantas testemunhas, milhares de testemunhas. Lembra que quando Jesus está no deserto e ele tem fome depois de 40 dias de jejum, né, o diabo manda ele transformar pedras em pães. Jesus não faz. Mas aqui, diante dessa multidão que tem fome, Jesus então multiplica os pães e alimenta essa multidão. Né? Jesus então volta para outra margem, vai para Cafarnaum, né? E a multidão vai atrás dele de novo. O pessoal vai atrás de Jesus o tempo todo. E aí quando ele chega lá embaixo, no versículo de número 26, Jesus diz assim, ó, no versículo 26 desse texto aqui de João, diz assim, ó, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha, Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão vindo atrás de mim, não porque vocês entenderam o sinal que eu fiz, mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. Vocês receberam a bênção, vocês receberam a provisão, vocês comeram o pão e vocês se fartaram. Por isso é que vocês estão vindo atrás de mim, mas vocês não entenderam o que o pão significa. Muito embora a multidão tenha dito, né? Esse é o profeta que deveria vir. O que a multidão está dizendo aqui? A multidão está fazendo, irmãos, referência ao profeta que fora anunciado por Moisés. Aí é importante a gente saber disso, como a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Né? A Bíblia, ela tem uma continuidade, as coisas que acontecem na Bíblia, as narrativas bíblicas, o que Jesus vai fazendo, a própria pessoa de Jesus, tudo tem uma conotação simbólica muito forte. E tem uma mensagem anunciada em tudo que está feito aqui na Bíblia. Tudo que é feito aqui na Bíblia, aqui, ó, tem uma mensagem anunciada, sabe? Então, lembra o seguinte, que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus usou Moisés para tirar aquele povo do Egito, né? E quando esse povo atravessou o deserto, Deus alimentou o povo com maná, né? A refeição que caía do céu, literalmente. Um pão que caía do céu enquanto o povo estava no deserto. É o maná. Enquanto o povo estava no deserto, Moisés diz que Deus levantaria um profeta. Moisés falou para o povo, ó, Deus vai levantar um profeta. Levantaria alguém semelhante a ele. Moisés, sabe? E que ele viria, esse profeta. Isso está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15,
e também lá em Números capítulo 27, versículos 16 e 17. Depois você pode voltar lá em Deuteronômio, nesse capítulo 18, verso 15, ou Números capítulo 27, 16 e 17, você vai ver Moisés falando sobre esse profeta que Deus ia levantar, semelhante a ele, que viria, né? Moisés diz assim, Deus vai levantar um pastor para Israel, Deus vai levantar alguém semelhante a mim, Deus vai levantar um profeta. E quando as pessoas veem Jesus multiplicando os pães, elas dizem, esse é o profeta que Moisés falou. E essas pessoas, evidentemente, elas estão fazendo ali um paralelo entre aquilo que Moisés fez no deserto com o maná, né, e o que Jesus está fazendo dando pão para a multidão. Então, olha, tem uma escravidão, tem um deserto, né, tem um profeta usado por Deus para alimentar a multidão. Aqui tem Egito, né, deserto, Moisés e maná. E aqui tem Roma, o povo em peregrinação, Jesus e a multiplicação dos pães. É um paralelo dos dois momentos muito claro, né? O tempo de Moisés ali, né, no deserto, tirando aquele povo da escravidão, né, alimentando aquele povo, né, com maná, e tem Jesus, né, tirando com o povo em peregrinação, escravo de Roma, né, e Jesus multiplicando os pães. É um paralelo muito claro, principalmente, inclusive, porque quando Moisés fala que viria um outro profeta, um outro libertador, e que Deus levantaria um pastor para Israel, esse pastor na história de Israel, todo mundo sabe que é o Josué. Ora, Josué quem é? É Yeshua, né? Yeshua é o nome de Jesus no aramaico, Yeshua Hamashia, né? Josué é o Messias, né? Ou Josué, então Jesus é o Josué. Por isso o povo identifica, é um paralelo muito claro do que Moisés declarou sobre o profeta, o pastor que viria. E quando Jesus diz assim, olha, vocês estão vindo atrás do pão, vocês estão vindo atrás do pão que perece, trabalhem não pela comida que perece, Jesus está falando para eles, não pelo pão que perece, mas pelo que leva vocês para a vida eterna. É isso que Jesus está falando para o povo. E o Filho do Homem, ele diz assim, vai dar esse pão para vocês, porque o meu Pai que está no céu me deu o selo de aprovação para isso, né? Veja aí o capítulo 6 também desse João, os versículos 26 e 27, o povo diz assim, ó, que sinais você vai fazer então? Porque Moisés nos deu o pão do céu. Aí Jesus diz, vocês estão enganados de novo. Não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês, porque os pais de vocês, que atravessaram o deserto com Moisés, comeram maná e morreram. Mas eu vou dar um pão para vocês, pois o verdadeiro do pão do céu é aquele que vocês comem e vocês vivem eternamente. Vocês vivem para sempre. Jesus diz isso aí no versículo 32 e 33 desse evangelho de João capítulo 6. Ele diz assim, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. E o versículo 33 ele diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. E aí eles dizem assim, então a gente quer esse pão aí, ó. Aí Jesus diz lá no versículo 35 desse capítulo 6 de João, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. Jesus diz isso, que ele é o pão da vida, irmãos, aqui no capítulo 6 de João, no versículo 35, ele diz aí no versículo 41, ele diz aí no versículo 48, no versículo 51, Jesus diz, eu sou o pão da vida. O que Jesus está dizendo é, vocês não estão entendendo quem eu sou. Vocês estão presos, distraídos com os milagres, mas vocês não estão decodificando a mensagem que existe nesses milagres. Vocês não estão encontrando o sentido do sinal que eu fiz. Vocês estão presos no milagre e não estão entendendo o sinal. O sinal aponta numa direção, e a direção é, de fato, que eu, Jesus, sou o profeta, sou o Messias prometido. Mas o que Jesus está falando agora, na verdade, ele está falando uma coisa muito mais profunda, irmãos. Ele está dizendo, olha, eu não sou um libertador de Israel como nação. Eu não vim para isso. Eu estou falando de outro tipo de cativeiro. Eu estou falando de outro tipo de escravidão. Eu estou falando de outro tipo de libertação. Eu estou falando de um outro tipo de condição que não é a terra de Canaã. Não é a libertação política. E não é esse pão aí que quem come morre. Não é isso que eu estou falando. E aí Jesus diz palavras muito impressionantes, sabe? No versículo 53 e 54 desse capítulo 6 de João. Ele diz assim, ó, versículo 53 e 54. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. Isso é pesado demais, irmãos, para esse povo, pessoal aqui de Israel, para esse povo. Você sabe que a Bíblia ensina que
a Bíblia ensina, né, que a vida está no sangue. Por isso é que os judeus, eles não comem a carne que tem sangue. Esse é o sentido da comida kosher, né? Kasher. A carne, para ser comida, o sangue tem que ser drenado, ir para a terra, né? Então só come a carne sem sangue, os judeus. O que Jesus está falando é: você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Essa fala assim, figurativa de Jesus é uma ofensa para aquelas pessoas, porque não entenderam o sinal. E quando Jesus fala isso, muita gente vai embora. Além de não ter entendido o que ele está falando, agora ele vem com uma outra coisa muito mais profunda. E vem com uma outra significação aqui de participar do seu corpo, da sua carne, do seu sangue, de comer e ter a vida dele. Ele é o pão da vida, né? Então Jesus está dizendo: olha, não é o maná. E não é esse pão que eu multipliquei aí, que vocês comeram. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Quem se alimentar de mim é que vai ter vida eterna. Quem se alimentar de mim é que viverá para sempre. E o versículo-chave aí desse capítulo 6 de João é o versículo de número 40, quando Jesus diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, há muitas maneiras da gente definir qual é a escravidão, qual é o cativeiro em que o ser humano se encontra e do qual Jesus liberta, né? Assim como Moisés foi o libertador que tirou o povo do Egito, Jesus é o libertador que tira a humanidade de um cativeiro. E que cativeiro é esse que Jesus tira, liberta a humanidade? Bom, algumas pessoas dizem que esse cativeiro é o inferno. Jesus livra a nossa alma do inferno, da condenação e do sofrimento eterno. Jesus nos liberta do inferno. E é verdade. Uma outra possibilidade de dizer é que Jesus nos liberta do cativeiro do pecado. Jesus nos livra do pecado. Se existe alguma coisa verdadeira a respeito de nós, seres humanos, é que não basta saber o que é certo para a gente fazer o que é certo. Esse é o fato, né? A gente sabe o que é certo e não consegue fazer o que é certo. A gente sabe o que é errado e continua fazendo o que é errado. Nós somos pessoas muito contraditórias, sabe? A gente sabe o que faz mal, a gente sabe o que é danoso, a gente sabe o que é destrutivo e a gente continua fazendo. Inclusive, a gente promete que não vai fazer mais e faz. Então, se tem uma coisa verdadeira a respeito de nós, seres humanos, é que não é verdade aquele ditado que diz que querer não é poder, que a gente quer e não pode, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala disso, por exemplo, ele fala que existe uma força dentro de nós que nos impede de fazer o que a gente quer fazer. E que nos arrasta, né, a fazer o que a gente não quer fazer. Por isso que ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele chama essa força, Paulo vai chamar essa força, esse poder dentro da gente, de o poder do pecado. Então podemos dizer assim: Jesus nos liberta do poder do pecado. Nos liberta do pecado. Jesus nos liberta do inferno. E tudo isso é verdade. Mas aqui ele está falando que existe uma escravidão, existe uma prisão. Jesus está falando: existe uma escravidão, uma prisão, existe uma condição humana da qual ele, Jesus, nos liberta. E essa condição chama-se morte. Nós somos mortais, a nossa vida vai ao pó, né? O nosso corpo mortal, né? Ele vai ao pó. E o pão que a gente come nos mantém com vida, mas não nos dá vida para sempre. O que Jesus está dizendo é: eu sou o pão que faz você viver para sempre. E é isso que ele diz no capítulo 6, versículo 40. Se você crê em mim, eu vou ressuscitar você. Isso é impressionante. É impressionante, irmãos. A promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna, a gente sair da nossa finitude humana para nos tornarmos participantes da natureza de Deus e participantes com Deus. A gente viver eternamente. Isso é maravilhoso. Lembra que eu já falei sobre isso, que a vida eterna não é a vida sem fim, né? Vida sem fim é a vida infinita. Jesus não está falando de uma vida que dura muito tempo. Ele não está falando de tempo, porque tempo é medida e é finito. O tempo termina, ele acaba. A gente ainda está nesse jogo do finito, do tempo, nesse momento, né? Jesus está falando de sair dessa medida, de sair do tempo, de romper a nossa finitude para a eternidade. É vida não de muito tempo, é vida com qualidade de vida. Essa é a diferença. Então Jesus está dizendo: eu vou ressuscitar você, você vai romper a prisão e você vai ser liberto da escravidão, da sua finitude. Da sua finitude. Eu vou dar para você vida eterna, vida divina. É isso que Jesus está dizendo para nós. Crer em Jesus faz de nós seres que sofremos a história,
sofremos esse tempo presente, sofremos no nosso corpo, sofremos a necessidade do pão que alimenta o nosso corpo, mas a nossa fé em Jesus, a nossa esperança em Jesus é para nos libertarmos disso, dessa nossa finitude, venceremos a morte, superarmos a morte. É isso que Jesus está falando para nós. É isso que Jesus está falando, ele está dizendo, eu sou muito mais que Moisés. E o pão que eu tenho para dar é muito mais do que o pão que você vai comer e depois vai morrer. Eu sou o pão da vida. É isso que Jesus está falando e isso é impressionante, é de impressionar, irmãos. E aí a gente lembra do apóstolo Paulo lá dizendo que se nós esperarmos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E é verdade, se a gente não vence a morte, então a nossa fé é em vão. Se a gente não tem a esperança da ressurreição, que esperança a gente pode ter nessa vida? De vida futura? Qual? A vida acaba no túmulo? É ali que acaba? Então, o que Jesus está falando é nesse nível de esperança que ele traz para nós. A nossa vida sobre a morte. Amém? Então, eu queria sugerir algumas perguntas para a sua reflexão hoje. A primeira é que Jesus critica as pessoas do tempo dele. Ele diz assim, ó, olha, nós lemos aí, né, nesse capítulo 6 de João. Olha, vocês comeram o pão que eu multipliquei. E vocês vêm atrás de mim, porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Vocês não entenderam nada a meu respeito. Jesus critica aquele povo. E isso aconteceu com aquelas pessoas lá daquela época, né? O que você acha? Primeira pergunta para você, o que você acha que acontece hoje nos nossos dias? O que você acha que Jesus diria se ele visitasse um dos nossos templos hoje? Será que ele diria para as pessoas, olha, vocês estão sendo abençoadas, estão sendo felizes, vocês vêm aqui por causa disso, mas vocês não entenderam nada a meu respeito ainda. Você acha que ele diria isso? O que você acha que Jesus diria se visitasse uma das nossas igrejas evangélicas? A Igreja Batista de Marco 2, por exemplo. Ou quem sabe um templo religioso cristão, ou uma missa, ou uma romaria. Será que ele diria, vocês estão querendo pão, mas vocês não entenderam nada ainda? Hein? A segunda coisa que eu quero sugerir para você, que você refletisse aí, é que Jesus diz que nós temos que comer da carne e do sangue dele. O que significa para você comer da carne e do sangue de Jesus? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente come da carne e do sangue de Jesus? Uma referência para você ler aí, para você entender isso, nesse mesmo capítulo de João, esse capítulo 6 de João, versículo 63. Leia aí versículo 63 e reflita sobre isso. Como é que a gente come da carne e do sangue de Jesus? Como é que a gente faz para se apropriar da carne e do sangue de Jesus? Como é que a gente participa do corpo de Jesus? A gente come o corpo e bebe o sangue de Jesus. Como é que a gente faz isso? Está explicado aí em João 6, versículo 63. Leia aí, reflita sobre essas questões, irmãos. E peça a Deus para te revelar, porque uma coisa eu sei. Como eu sei. Se você mergulhar nisso daqui, buscar as respostas na palavra sobre a orientação do Espírito Santo, você vai dar um salto na sua vida espiritual e vai conseguir entender na profundidade o que significa seguir a Jesus, servir a Jesus e crer em Jesus. E isso vai mostrar para você também de que como nós temos reduzido Jesus a algum recurso para a gente se dar bem aqui nessa vida, administrar o nosso cotidiano, de como Jesus quer nos levar para muito mais além desse nosso cotidiano, irmãos. E quando a gente adquirir esse entendimento, esse conhecimento, essa esperança, o cotidiano nosso vira uma outra dimensão. É outra realidade para nós. A gente passa a experimentar a vida de uma outra maneira. Amém? Um beijo no seu coração, coração de todos vocês. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. E até domingo no templo pela manhã, se Deus assim nos permitir. Que o Senhor seja muito presente aí com você. Amém. Deus te abençoe. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos.
Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, me queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Deus te abençoe.